Oi, tudo bem? Começa aqui a revista da Câmara. Em menos de meia hora, um resumo das principais notícias da semana e reportagens especiais. No programa de hoje, você vai ver que a reforma da Previdência promulgada na semana que passou já está valendo. A revista da Câmara vai mostrar como ficam sua aposentadoria, as regras de transição, pensões e abono. Na semana que passou, deputados e senadores promulgaram a reforma da Previdência. As regras para o regime geral já estão valendo, mas os descontos nos contra-cheques vêm a partir de março do ano que vem. Ao lado do presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, assinou as mudanças no sistema de previdência social do Brasil. A solenidade do Congresso promulgou a Emenda Constitucional 103 de 2019, chamada de PEC da Previdência. A reforma muda o cálculo de benefício da Previdência e a forma de definir a quantia que cada trabalhador vai receber na aposentadoria. Com mais justiça social, corrigindo injustiças de um sistema de previdência que nos garante um seguro contra a perda da nossa força de capacidade laboral, para que seja um sistema mais justo e que garanta especialmente aos mais pobres, na medida em que 62% dos aposentados ganham até um salário mínimo. 85% dos aposentados ganham até 2 salários mínimos. E que todos os brasileiros, especialmente estes, precisam de um sistema de previdência forte. Parlamentares da oposição não participaram da cerimônia de promulgação da reforma da Previdência. Eu nunca fui contra que se fizesse reforma previdenciária. Agora, fazer uma reforma da Previdência e tirar 82% de quem ganha até 1,7 salário mínimos ou ganha abono, me desculpem, está tirando, para mim, a galinha dos ovos de ouro de tudo isso é emprego, renda e atenção social. Ao longo da solenidade, deputados e senadores se alternaram na tribuna para falar sobre a promulgação da reforma da Previdência. A promulgação só foi possível porque pôde contar com a coordenação daquele que é hoje uma revelação e um orgulho para a política nacional, que é o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que soube articular uma Câmara com mais de 30 partidos para apreciar uma reforma tão complexa e tão difícil e entregar em prazo tão exíguo para a apreciação da Câmara Alta do nosso Congresso. O sistema previdenciário, ele beneficia os ricos e prejudica os pobres. Os ricos que eu digo que se aposentam com mais de R$27 mil, que é onde estão concentrados o salário médio dos mais ricos no Brasil, eles se aposentam com menos de 60 anos, 55, 53, 57, não temos idade mínima, ou não tínhamos, como disse o líder Paulo Ganini, e se aposentam com salários altos, com a integralidade, basicamente no serviço público. E o salário médio de quem se aposenta com um salário mínimo, deputados e senadores, a idade média de aposentadoria já é acima dos 65 anos, 65,2 para homens e 60 para mulheres, por coincidência a idade mínima que colocamos na reforma. Isso significa que, mesmo não tendo avançado em tudo que nós precisaríamos, até porque vivemos num sistema democrático, graças a Deus, nós reduzimos desigualdade quando nós votamos a reforma da Previdência. Idade mínima, tempo de contribuição e outros requisitos. Veja como ficaram as regras para as aposentadorias do regime geral a partir de agora, nas reportagens de Cid Queiroz. A principal mudança promovida pela reforma da Previdência é a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, de 62 anos para as mulheres e de 65 para os homens. A idade terá de ser combinada com um tempo mínimo de contribuição, de 15 anos para mulheres e homens. A reforma também muda o que você paga para o INSS. Quem ganha menos vai pagar menos, a partir de 7,5% do salário. E quem ganha mais vai pagar mais.
Na prática, as faixas vão até cerca de 11% na iniciativa privada e 16% no serviço público federal. Quanto você vai receber de aposentadoria depende de uma conta. Com a idade mínima mais o tempo mínimo de contribuição, você vai ter direito a receber 60% da média de todos os salários. A partir dos 20 anos para homens e dos 15 anos para mulheres, cada ano trabalhado a mais aumenta o valor em 2 pontos percentuais. Para receber 100% da média, homens vão ter de contribuir por 40 anos e mulheres por 35. Tem exceções. Professores e professoras da educação infantil, ensino fundamental e médio poderão se aposentar com 25 anos de contribuição. Professoras vão precisar ter pelo menos 57 anos de idade e professores 60. Já policiais federais, rodoviários e civis do Distrito Federal passam a ter idade mínima de 55 anos para se aposentar. As mulheres ainda precisam de 25 de contribuição e 15 de atividade policial. Os homens, 30 anos de contribuição e 20 no cargo. A reforma também trata da pensão que esposa, esposo ou filhos menores recebem em caso de morte da pessoa que contribuía para a Previdência. A pensão passa a ser de 50% da média dos salários ou de 50% do valor da aposentadoria que a pessoa recebia, mais 10% por dependente até o limite de 100%. Um grande avanço para o Brasil, vários governos tentaram aprovar uma medida nesse grau de profundidade, com essa economia. O pacote como um todo que foi apresentado pelo governo, que não inclui só a PEC 06, mas outras medidas provisórias e projetos de lei, vai render ao país uma economia maior que R$1 trilhão em 10 anos. E isso para nós é somente a porta de entrada para outras grandes reformas. O resultado final ainda é um grande prejuízo para a sociedade brasileira, porque essa economia de 800 bilhões que o governo tanto comemora é sobre a população mais pobre e que não dará nenhuma solução à economia do nosso país, porque o governo até agora não disse a que veio no sentido de desenvolver não só a geração de emprego, como o desenvolvimento econômico brasileiro. Os senadores promoveram pequenas alterações no texto que havia sido aprovado na Câmara dos Deputados. Uma das mudanças foi suprimir a possibilidade de que a pensão por morte fosse inferior a um salário mínimo. Na Câmara, o mínimo só era assegurado se o pensionista não tivesse outra renda formal. O Senado também incluiu os informais entre os trabalhadores com direito ao Sistema Especial de Previdência e manteve o abono salarial pago aos trabalhadores que ganham acima de um salário mínimo. Outra mudança foi a supressão da regra de transição que elevava progressivamente os requisitos para trabalhadores expostos a agentes nocivos conseguir a aposentadoria. Mesmo com as mudanças, o governo calcula que terá uma economia de 800 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Como parte do acordo para a aprovação da reforma da Previdência, uma outra proposta será votada para regulamentar regras específicas de aposentadoria em profissões de risco. Também fora da reforma, as aposentadorias dos servidores nos estados e nos municípios são objetos da chamada PEC paralela. Já em discussão no Senado, essa proposta permite aos governos estaduais e municipais aderirem às regras da reforma da Previdência por meio de leis ordinárias, muito mais fáceis de serem aprovadas. Já os militares das Forças Armadas e dos estados foram tratados num projeto de lei separado, já aprovado na Câmara e que segue para o Senado. A proposta aumenta de 30 para 35 anos o tempo de serviço, com um mínimo de 25 anos de atividade militar, e aumenta o valor das contribuições. Em contrapartida, faz uma revisão nas carreiras das Forças Armadas, garantindo aumento, em alguns casos, superiores a 40% da renda bruta dos militares. Para quem já está no mercado de trabalho e próximo da aposentadoria, a parte mais importante da reforma da Previdência está nas regras de transição. Veja o que muda em cada situação específica, começando pela regra para trabalhadores da iniciativa privada. Quem já está trabalhando vai poder escolher uma das chamadas regras de transição. Para o setor privado existem 5 regras. Regra 1. Se aplica a quem entrou mais tarde no mercado de trabalho, mas já tem contribuições suficientes para se aposentar na data da promulgação da reforma. 30 anos de contribuição e 56 anos de idade para mulheres,
35 anos de contribuição e 61 anos de idade para homens. A partir de 2020, as idades serão elevadas em 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos se mulher ou 65 anos se homem. Essa regra não tem aplicação de fator previdenciário, mas também não corresponde a 100% da média. Regra 2. Para os trabalhadores que já estão bem próximos da aposentadoria por tempo de contribuição, sem limite de idade, 30 anos de contribuição para as mulheres e 35 anos de contribuição para os homens, mais 50% do tempo que, na data da publicação da reforma, faltaria para se aposentar. A desvantagem dessa regra é a aplicação do fator previdenciário no cálculo do benefício. Regra 3. Para aqueles que possuem poucas contribuições e que, portanto, só podem se aposentar por idade. Em 2019, 60 anos de idade mais 15 anos de contribuição para a mulher, 65 anos de idade mais 15 anos de contribuição para o homem. A partir de 2020, a idade da mulher será elevada em 6 meses a cada ano, até atingir 62 anos. A idade do homem e o tempo mínimo de contribuição para ambos não se alteram. O benefício é proporcional ao tempo de contribuição. Regra 4. Essa regra se aplica aos trabalhadores que estão próximos da aposentadoria por tempo de contribuição. 57 anos de idade e 30 anos de contribuição para a mulher e 60 anos de idade e 35 anos de contribuição para o homem, mais um período adicional correspondente a 100% do que faltava na data da publicação da reforma, para completar os 30 ou 35 anos de contribuição. A sua vantagem em relação à regra 2 é o valor do benefício, que neste caso não tem aplicação do fator previdenciário. E, finalmente, a regra 5. Aqui não é estipulada uma idade mínima, apenas tempo mínimo de contribuição, 30 para as mulheres e 35 para os homens. É preciso somar idade e tempo de contribuição de forma que a mulher some 86 pontos e o homem 96 pontos. A partir do ano que vem, os somatórios serão elevados em 1 ponto a cada ano até atingir 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Essa regra pode ajudar tanto quem entrou mais tarde e tem menos tempo de contribuição, ou quem entrou cedo e tem muito tempo de contribuição. Agora, como ficam as regras de transição da nova Previdência para quem é servidor público? Para os servidores públicos, são 2 regras. Regra 1. Essa opção eleva a idade mínima de aposentadoria, mas não eleva substancialmente o tempo de contribuição. Ela vai beneficiar principalmente as pessoas que entraram com idade mais elevada no serviço público. Primeira condição é ter 20 anos no serviço público, sendo pelo menos 5 no cargo efetivo. Segunda, somar idade e tempo de contribuição. 30 anos de contribuição mais 56 anos de idade para a mulher e 35 anos de contribuição mais 61 anos de idade para o homem. Também é possível outras combinações acima destas idades, desde que o somatório de idade e tempo de contribuição correspondam a 86 pontos para a mulher e 96 para o homem. A partir de 2020, os somatórios serão elevados em 1 ponto a cada ano até atingir 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. A partir de 2022, as idades serão elevadas para 57 anos para a mulher e 62 anos para o homem. Regra 2. Esta regra também eleva a idade mínima de aposentadoria e é benéfica para os servidores que já têm uma boa quantidade de anos de contribuição. Exige 20 anos, sendo pelo menos 5 no cargo efetivo, e 30 anos de contribuição mais 57 anos de idade para a mulher e 35 anos de contribuição e 60 anos de idade para o homem. Nessa regra, é cobrado um pedágio de 100% do tempo que faltava para completar os 30 ou 35 anos de contribuição na data da promulgação da reforma. Para os policiais, as regras de transição são idade mínima de 52 anos para mulheres e 53 para homens, mais o tempo de contribuição que faltar para completar 30 anos, trabalhado em dobro. Os professores poderão escolher entre aposentar com 5 anos a menos de idade, 52 mulheres e 57 homens, mais o tempo de contribuição que faltar, trabalhado em dobro, ou somar idade e tempo de contribuição, 81 pontos para mulheres e 91 para os homens.
Neste caso, a partir de 2020, acrescenta-se um ponto a mais por ano até o máximo de 92 para as mulheres e 100 para os homens. Parlamentares e servidores comissionados seguirão as mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privada. Não será permitido criar regimes diferenciados para parlamentares. Parlamentares que já estiverem em regime especial poderão se aposentar com 62 anos, no caso das mulheres, ou 65 anos, no caso de homens, pagando pedágio de 30% do tempo de contribuição que falta. Representante dos caminhoneiros reclama do preço do óleo diesel aos deputados, mas descarta paralisação por enquanto. Veja os principais destaques da semana que passou nas comissões da Câmara. A decisão do Supremo, que vetou a prisão em segunda instância na última quinta-feira, trouxe de volta o assunto para a CCJ, onde se discute uma proposta de emenda à Constituição prevendo a execução da pena após a condenação de órgãos colegiados. A inclusão da matéria na pauta gerou controvérsias. Ele só falta chamar essa emenda constitucional de emenda Lula. Mas fazer uma emenda constitucional para um homem e uma pessoa é rasgar realmente a Constituição. Manifestações, não só nas ruas, mas também nas redes sociais, do clamor popular. O povo não aguenta mais a impunidade. Tão importante quanto as reformas que aconteceram no país é a prisão em segunda instância. A politização do debate acirrou os ânimos na comissão. Larguem de ser hipócritas e larguem de ser aqueles que defendem os milicianos e o malfeito da dinastia e sigam a Constituição brasileira no seu princípio de presunção da inocência. Roubaram tudo, quebraram o país, quebraram a nossa economia e vem pra cá com esse discurso de que não tem nada a ver com isso e que tem que soltar bandido. A despeito das tensões, um acordo era costurado na sessão para reduzir as resistências à proposta. Uma outra PEC poderá ser apresentada antes da votação na CCJ para que ela possa ser apensada à proposta original e tramitar junto na comissão especial. O deputado Alex está pegando assinaturas para uma outra PEC que altera o artigo 102 e 105 da Constituição, que fala sobre o recurso especial junto ao STJ e o recurso extraordinário junto ao STF. Mas são redações que nós trabalharemos lá na frente, em outra etapa de tramitação, para que a redação não deixe dúvidas quanto à constitucionalidade. A nossa intenção é que, passada a CCJ, a gente continue avançando no processo de votação. Eu espero só que a Câmara não caminhe para descaracterizar uma cláusula pétrea. Existem outros caminhos para se tentar chegar ao resultado que se quer, que é acabar com a morosidade do judiciário, para que as pessoas não usem os atrasos em benefício daqueles que cometeram crimes, mas crime maior seria desrespeitar e mudar o artigo 5º da Constituição. A Comissão de Defesa do Consumidor promoveu audiência pública para discutir a política de preço dos combustíveis praticada pela Petrobras. O representante da Federação Única dos Petroleiros afirmou que o Brasil é autossuficiente na produção de petróleo. Além disso, na opinião dele, a empresa tem uma capacidade de produção ociosa. Ou seja, a Petrobras poderia ampliar sua produção, garantindo que o Brasil não fique refém das subidas de preço no mercado internacional. Ele também criticou o fato de que quando o preço do petróleo cai, o preço final do combustível na bomba não cai. Isso se dá, segundo ele, porque as revendedoras aumentam a margem de lucro. Tem que olhar para o papel da revenda e para o papel da distribuição. É um setor cartelizado, é um setor que, como o próprio representante do Ministério da Justiça destacou, é um setor que tem muita ação contra por conta de práticas abusivas. O representante dos caminhoneiros afirmou que o diesel está muito caro no Brasil. Houve um aumento recente de 5,7%. Ele disse que a categoria vem negociando com os parlamentares para que eles pressionem o governo a baixar o preço do diesel e implantar a tabela de fretes. Ele ponderou que a chance de os caminhoneiros fazerem uma nova greve por agora é pequena, mas essa chance existe. A categoria vem sofrendo
né? Nós temos um piso mínimo de frete, é lei, não está sendo cumprido, nós temos um gatilho, se não está sendo cumprido, então quer dizer que o gatilho não funciona. A gente está vivendo um momento que a gente precisa ter união de um Brasil, melhorar o preço ofertado ao consumidor para que a gente possa gerar emprego, renda e oportunidade para as pessoas. O monitoramento da implementação do Marco Legal da Primeira Infância foi objeto de uma audiência pública promovida pela Comissão de Educação. Uma lei de 2016, conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância, tem como objetivo garantir o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 6 anos no Brasil. Nessa idade de 0 a 6 anos, temos muito para fazer ainda em todo o país. O programa Criança Feliz, ele é a primeira política federal, nacional, que foi toda desenhada, baseada nos princípios do Marco Legal, ou seja, a visita domiciliar como um marco importante, uma estratégia importante para você chegar junto às famílias, para cada família e poder fazer atendimento das suas necessidades. Cabe à Câmara a responsabilidade de acompanhar, monitorar e avaliar o processo de implementação do Marco Legal. Quanto mais nós investirmos nessa faixa etária, de 0 a 6 anos em especial, de 0 a 3, nós vamos ter jovens e adultos com mais sucesso, um país menos violento e uma melhor qualidade de vida para todos. É isso. Você pode rever a revista da Câmara na TV aberta ou a cabo e também na internet, no endereço youtube.com/Câmara dos Deputados Oficial. Espero você no próximo programa. Tchau.